Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse domingo, dia 11 de julho de 2021, 15º domingo do tempo comum. A cor litúrgica vai ser a verde e o santo do dia é São Bento de Nórcia, é o da oração de São Bento de proteção, tá? Muito bem. Bem, se for o São Bento, talvez seja a cor branca, porque acho que ele não morreu mártir, ele morreu de causas naturais, tá? Mas como cai no domingo, então a prevalência é o domingo do Senhor, então a cor litúrgica é verde mesmo, tá certo? Essa semana ainda, na 15ª semana do tempo comum, nós vamos ter agora não me recordo se é a solenidade, acho que é a fé ou memória, eu sempre me perco nas memórias de Nossa Senhora, é Nossa Senhora do Carmo. Então, quem for lembrar, né, a paróquia, se for a madrinha, for a padroeira, né, não é madrinha, padroeira, a cor vai ser a branca na sexta-feira. Caso contrário, é a verde, tá bom? Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tinha umas coisas para falar, mas eu pensei, aí assim, talvez a única coisa que eu vou falar, primeiro, se você segue o canal do Instagram do Church Pop _PT, eles estão com umas notícias interessantes, inclusive falaram a respeito do padre Christian Shankar, né? E também, e sem contar que aquele caso do padre Christian Shankar, ele rodou os canais de língua espanhola. Eu acompanho bastante os canais católicos de língua espanhola, ACI Prensa, com um S só, e em espanhol falaram sobre o caso, né? Eu já vi vídeos também, ele foi muito coerente com o que ele falou. Já dei minha opinião a respeito do Padre Christian, eu gosto bastante dele, mas devido ao fato dele ser da parte lá de coaching, eu não tô seguindo tanto, tudo. Mas de qualquer forma, ele tomou um posicionamento muito importante. E isso reverberou em outros canais católicos da língua espanhola, tá? Tem esse detalhe, mas eu gostaria que vocês atentassem para uma situação que aconteceu no Paquistão há muito tempo atrás, de um rapaz que abriram o processo de beatificação dele, porque lá no Paquistão, se você não sabe, o Paquistão é assim, é Índia, Paquistão e Bangladesh. É o cadinho nervoso da coisa. Lá o povo se mata por religião. Então quem é católico é minoria e lá muitos atentados contra igrejas acontecem. Então existem pessoas que são voluntários para serem guardas mesmo, para impedir a entrada de algumas pessoas enquanto estivesse tendo missa. E alguns anos atrás um rapaz literalmente deu a própria vida para impedir que um homem-bomba chegasse dentro da missa e explodisse com tudo. O rapaz, então, é tipo um voluntário guarda, né? Guardando a porta, e de alguma forma ele percebeu que alguém estava com bomba no corpo, evitou que esse outro rapaz, o homem-bomba, se atirasse dentro da igreja cheia. Acabou morrendo, lógico, né? Tanto o homem-bomba quanto o rapaz que fez a guarda, que o nome é bem difícil de falar, não vou me recordar. E esse rapaz, a igreja e a arquidiocese, a diocese local, estão abrindo um processo de beatificação desse moço, né? Porque ele realmente é um mártir, né? Dos tempos atuais. Então eu sugiro, por favor, que entre lá no Church Pop _PT para verificar essa informação, tá? Que foi lá que eu vi mesmo. E comecei a refletir um pouco, né? Tá certo que eu também não sou o melhor exemplo de católica, né? Às vezes, nem de cristã também, às vezes eu falo umas asnice aqui. Mas, como diz, dentro do nosso coração, dentro das nossas orações particulares e íntimas, né? No que Jesus nos enxerga aí, a gente tem que estar fazendo um esforço, né? Tem problemas, ressentimentos, falta de perdão, no meu caso é esse.
Mas a gente tenta minimizar fazendo outras situações, ou pelo menos tentar reverter. Então eu não vou fingir uma coisa que eu não sou ainda, né? Porque eu ando vendo umas situações assim bem estranhas, assim, dentro do... Não é no canal católico enquanto conteúdo, mas pessoas mesmo que, sei lá, diz que é católico, mas não sei. Não vou entrar em detalhes, eu estou em oração com relação a uma pessoa que eu vi recentemente, eu fiquei meio assim. Não é dizer que o meu santo não bateu com o dela, com a pessoa, né? Mas não sei, eu estou começando a ver um pessoal que diz que é pregador, que é músico católico, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, mas aí vem aquele, será? E aí quando eu vejo um testemunho de vida e dando a vida para a comunidade, para Cristo que está lá, porque o rapaz não deu sua vida para a comunidade, ele deu para o Cristo sacramentado que está habitando ali naquela paróquia dele, lá no Paquistão, né? Ele deu a vida. Existem outros rapazes também que dariam a vida por Cristo sacramentado. E além dessa situação que eu estou vendo na mídia católica, e se você não fique seduzido pela primeira pessoa bonita que você vê. Isso vale para padre, músico católico, pregador, freira, frei. Reze por eles, para eles não serem muito seduzidos por essas novas mídias, né? Padre Christian está sofrendo, padecendo agora por uma situação. Mas, olha, eu fico... Não é feliz, é lamentável que ele tem que explicar o óbvio, mas ao mesmo tempo, se ele tomou partido de Cristo, que bom, né? É o que todo cristão tem que padecer um dia, um martírio, seja branco, seja de sangue, seja implodindo com homem-bomba junto. Tanta gente que se diz católico, mas nem para ser dizimista. Nem para fazer o que é para fazer, entendeu? Porque assim, por mais que digamos, os fins não justifiquem, né? Porque às vezes a gente sabe aí de igrejas, tanto evangélicas quanto algumas católicas, que você vê que eles captam recursos assim e você não sabe o que acontece, né? Teve aquele caso lá do padre Robson, que até hoje está obscuro, certo? Né? Que haja conversão de todos aí os envolvidos. Mas o que sujou? Foi o nome do padre Robson? Não só, mas a devoção do Pai Eterno, que foi meio que palama, né? Então isso é complicado, porque quando é uma devoção que não tem nada a ver com a parte humana, como é que fica? Né? Misericórdia, Jesus, mas um dia a justiça vai vir. Mas o que eu quero dizer aqui é importante fazer o dízimo? Sim, de coração aberto, não ser aquela coisa exagerada, como dizia Jesus, né? Ah, dá o dízimo até do hortelã, coisa que nem precisa tá dando dízimo. Faz o dízimo de forma caritativa, conforme a graça do Senhor pede, conforme o Espírito Santo pede, conforme Jesus pede para alimentar os pobres e vestir os nus, enfim, né? Faça do que é possível, mas faça. Aí eu vejo um monte de gente que fala que não é para fazer o dízimo, né? Sim, mas também a gente tem que observar como é que é a dinâmica daquela paróquia, daquele território paroquial. Eu tô falando de paróquia, não tô falando de igreja evangélica. Isso aí cada um tem que ter sua consciência e ver. Também não pode ser displicente, não, eu tô dando meu dinheiro, se o que fizerem com o meu dinheiro, aí o problema das pessoas. É meio que lavar as mãos. Isso eu já ouvi também. Não é legal isso também, não. Se a gente tá com uma desconfiança, não tô falando para fazer como eu faço, mas se você tem uma desconfiança, para um pouco então de dar, mas não deixe de dar. Se você confia na obra de uma outra paróquia, de repente um padre que você conhecia foi parar em outro território paroquial, ou pode ser, sei lá, do padre Paulo Ricardo, do padre Manzotti, se você confia no trabalho deles, pode até ser que nem o padre Gabriel Vilaverde, lá o paroquianos virtuais que ele chama lá, quer doar para ele, você aí do sul, da região norte, da região centro-oeste, pergunta como é que faz. Se você sente credibilidade no trabalho daquele padre, que você está vendo que está avançando, que está precisado de dinheiro mesmo para fazer reforma, pode doar. Se você está vendo que alguma coisa está estranha aí, para um pouquinho, avalia, né? Respira um pouquinho, vai observando, né? Qualquer coisa diminui no seu dízimo, mas não deixa de doar, né? Mas eu digo o seguinte, não querendo atrelar uma coisa a outra, mas
Um rapaz lá no Paquistão, em que lá a Igreja Católica é perseguida de fato, dá a vida para impedir que um homem-bomba entre e mate todo mundo e destrua o Santíssimo Sacramento, lá as espécies, o corpo de Cristo, né? O rapaz foi capaz disso para desespero da própria família. Inclusive parece que tem um irmão dele que também é guardião de porta, que fica lá observando tudo, né? Porque eles sabem quem são os pagãos, quem são os idólatras, os budistas, sei lá o que lá, e quem é da paróquia ali, entendeu? Então, gente que é estranha tem que ser impedida mesmo. Não é pra entrar, né? Tá fazendo o que aqui? Né? Se ainda, sei lá, de repente tudo recheado de coisa internamente, sei lá, dá pra ver que de repente o cara tá com bomba, sei lá o que, né? E aí o povo daqui no Ocidente, aqui no Brasil, tá aí, como diz, tudo frouxo, né? Tudo afrouxado nas coisas. Ah, pode ser falado poliamor, pode ser falado disso, daquilo, outro, entendeu? Aí, o padre tá cheio da grana, a paróquia não precisa do meu dinheiro, mas em compensação fica enchendo a pança de coisa. Bom, eu não vou falar nada, né? Eu também gosto de comer, eu encho minha barriguinha, né? Mas eu tenho que, sem que ninguém veja, eu tenho que fazer alguma coisa de vez em quando, né? Ninguém precisa saber também, não precisa ficar contando o que eu faço, se eu dou ou não dou, né? Isso daí cabe a Deus, pela graça do Senhor Jesus. Só tô comentando, que eu fiquei pensando, sabe? E se acontecesse aqui algo parecido? Como já aconteceu gente dando tiro no meio da missa? Ou, como é que é? O que eu vi? Os policiais queriam parar uma missa, sendo que não tinha aglomeração nenhuma. Só porque tava um pouquinho, parecia que tava aglomerado, mas tipo, os 35% tava ali na igreja. Aí acho que o bispo, o padre impediu. Falou, não senhor, você não vai parar a missa não. O senhor não tem poder de lei não. E o padre tá certo. A missa começa com aquele padre e tem que terminar ali com aquele mesmo padre. Não tem órgão oficial que chegue lá e fala, vai parar a missa. Não, senhor, eu vou terminar, tem que terminar, né? Ou então aquelas situações, né, aquelas línguas maldosas que fala que o padre tem que casar. A pessoa, acho que fala um trem desse, de que o padre tem que casar, primeira coisa, deve ser uma frustrada, né? Porque ou tá péssima no casamento, ou é uma encalhada. Não tô falando a mulher, tô falando a pessoa. A pessoa tá sendo encalhada. Porque geralmente é a mulher que fala essas bobeiras. Porque eu tô vendo muitos padres falando e repetindo o óbvio, né? Tem dois, inclusive, da Canção Nova. Então, cada um em sua missão. E falando o óbvio. Você não tem como casar. Pra que casar? Porque se o padre casar, ele tem que dedicar para a família e tem que se dedicar ao sacerdócio. Não tem condições, gente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É que quando a gente tá no mundo, eu pensava assim, mas, gente, quando a gente entra na Igreja Católica e começa a fazer uma avaliação de vida, primeira coisa cada um deveria cuidar da sua vida miserável. A sua vida é miserável, a minha é miserável. Se a gente é frustrado ou não, isso a gente tem que mostrar para Jesus e cada um tem que ir avançando, porque a cruz existe e se a gente não for curado, não tem problema, é isso que vai nos levar para a santificação, né? Padecer em Cristo é importante. Senão não tem santificação. Aí aparece aquelas coisas, porque é o sucesso, porque é o dinheiro. Gente, esse Jesus aí eu não conheço. Jesus do sucesso, Jesus do dinheiro. O Jesus do dízimo ainda eu reconheço, mas aquele dízimo da qual você tem abertura de coração de você dar. Você quer fazer a experiência dos 10%? Eu já contei. Você pode fazer 10% do bruto, 10% do líquido. Fica a teu critério. Vai consagrar impostos, se for no bruto, e vai consagrar o teu dinheiro líquido. E eu vou dizer que, olha, é uma experiência, assim, muito importante. Nunca, graças a Deus, nunca me faltou nada, apesar que às vezes fica no aperto. Mas aperto, quem não é parafuso para ser apertado, né, gente? Só não pode ser boleto, de ser cobrado sempre, não. Ser um parafuso para ser apertado, isso faz parte da vida para qualquer um, pagão, idólatra, ateu e cristão, católico, etc. Né? Então eu quis trazer esse caso que eu vi no Church Pop, tá? Vá lá, é muito importante. Outro canal muito importante, são dois canais de língua espanhola que eu gostaria que vocês acompanhassem, que vocês tivessem curiosidade de acompanhar, é o Zenit News, com Z mesmo, Zenit News, e tem o
ACI Prensa, prensa, com um S só, tá? Muito bacana. É o ACI Digital aqui no Brasil, ou em língua portuguesa, né? Mas tem um ACI Prensa, que é da língua espanhola, vale muito a pena. Vale a pena porque às vezes eles falam de coisas que estão acontecendo. Inclusive aconteceu na Colômbia. Por conta disso eu já verifiquei. Na Colômbia existe a Nossa Senhora de Quinchirira. Como é que é? É um nome diferente da Nossa Senhora. É a padroeira deles lá de Nossa Senhora. E bem no dia dela, que é agora em julho, foram roubados a coroa e o cetro de ouro. Alguém roubou. Bem na véspera da festa dela, que acho que era dia 4 de julho. Eu sei que é a Colômbia. Tá, e uma Nossa Senhora tem uma história interessante, acho que envolve um indígena, uma coisa assim, e roubaram. A mesma coisa roubar a coroa de Nossa Senhora Aparecida, que é aquela que foi dada pela princesa Isabel. Que é aquela coroa, se você não sabe, a imagem de Nossa Senhora Aparecida tem aquela coroa, tá? Aquela coroa foi mandada fazer é um presente da princesa Isabel. Na década de 90 foi feito um concurso para trocar a coroa. Não sei por que foi para trocar. Fizeram uma coisa estilosa, eu até lembro qual que foi o estilo lá, uma coisa estilosa. Mas, gente, aquela coroa nunca foi parar na cabecinha de Nossa Senhora. Voltou a coroa da princesa Isabel. Louvado seja a família imperial brasileira, com a família Dom Pedro II, né? Como diz, né? Como é que é? Tem um rei lá em Portugal que é parecido com Dom Pedro II, né? Que foi o imperador mais querido que nós tivemos. Porque a República foi um golpe de Estado completo, né? Eu não vou falar em política, gente. Porque eu só tô ouvindo o presidente falar em golpe de Estado direto, né? Não vai ter eleição, porque desse jeito não vai ter... Qualquer motivo para ele tá dando a achar que ele quer dar o golpe. Ô, desgraça. O Brasil nunca sai, né, da ditadura. Desculpa, eu ia falar malditos, mas miseráveis vocês que querem apoiar um trem desse como presidente. Ele foi colocado por voto direto. Teve até segundo turno. Agora ele não quer? Tá pior que o Trump? O que eu falei do ano passado? Que o Trump ia dar um golpe, né? Graças a Deus ele foi impedido, né? Porque até os conservadores viram que o cara é um noiado da cabeça. Tá? Então você que apoia o Bolsonaro, ele quer dar um golpe. Só que o contexto é outro. Golpe de Estado nessa altura da vida na América Latina é um tiro no pé. É burrice, tá? Só tô dando a dica. Não é para apoiar um negócio desse. Não é. Eu não tô apoiando Lula, não tô apoiando Dória, mas qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro nessa altura da vida. Vocês vão ter que se conformar. Porque um cara que fala que de golpe de Estado, assim, e nas entrelinhas, porque nós não é burro, ele pode ser, agora nós não é, tá? Então se você é um burrico, quer fazer o golpe de Estado, faz favor de cair fora do Brasil, porque brasileiro bom você não é. Boa coisa você não é, tá? A gente saiu de uma ditadura em 79, 79 foi o último, de 79 para 84, o último presidente, então já era o início da redemocratização, era o Tancredo Neves. Tancredo Neves nem conseguiu chegar lá, porque ele morreu no meio do caminho, né? Quem que assumiu? O Sarney, o vice. Com ele veio a Constituinte, a nova Constituição. Então o presidente que não apoia a Constituição, até o Collor, que foi passado por impeachment, ele teve que engolir a Constituição goela abaixo. Até a Dilma teve que engolir por goela abaixo no impeachment dela. E aí vem me dizer que esse cara representa o Brasil? Bandido. Só não ouve quem não quer. Tá? Porque, lógico, tem gente que vai mamar nas tetas do cara, né? Tem até jornalista conhecido que tá mamando. Lógico que tem apoiadores. Eu não apoio um trem desse. Uma pessoa que fala que vai acabar com a democracia, sendo que eu, quando criança, vi isso, né, todo mundo fazendo direta já, todo mundo lutando por isso, por abertura, até o Figueiredo. Por que foi 79? Porque era o Figueiredo, João Figueiredo, o último general. Ele mesmo fez a abertura, porque já era o próprio Estados Unidos já queria que, vamos fazer a redemocratização, não adianta ficar ditadura. Porque depois ia acontecer simbolicamente o fim da Guerra Fria, né?
A Guerra Fria existe ainda, talvez tenha um outro nome. E nós nos conchavam por trás, assim, porque a Rússia nunca deixou de ser o que era, uma coisa ditatorial, né? Putin tá lá, ó, décadas. Até o Gorbachev deixou o governo, o Boris Yeltsin depois morreu, né? Aí entrou o Putin ficou, sentou lá e não quer sair mais. A Rússia ainda é um problema na parte ideológica, certo? E política também. E aí vem uma dessas, né? Deus me livre ditadura de direita. Ainda pior, não é ditadura de direita, é ditadura do maluco. Uma família de mafioso. Eu falo mesmo. Tá louco, gente. Coitado dos meus colegas professor de história, que tentou abrir a cabeça dos alunos para virar isso aí. Ah. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura de hoje, Amós 7, versículos 12 a 15. Naqueles dias disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, 84. Refrão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará as suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura, Efésios 1, versículos de 3 a 10. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados, nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus, tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje, Marcos 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem.
expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do domingo passado, da 14ª semana do tempo comum, que foi a solenidade aqui no Brasil de São Pedro e São Paulo. Mateus 16, versículos 13 a 19, em que Jesus pergunta aos discípulos quem o povo achava que Jesus era. E depois, com a resposta, perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E no correr da 14ª semana, Jesus foi curando, mas por volta de quinta, sexta-feira, o evangelho já foi em que houve os evangelhos da metade da semana mostraram que Jesus estava dando autoridade para que os discípulos fossem o representante dele mesmo, do próprio Jesus. Deu autoridade para curar, para pregar a palavra, para expulsar os demônios, né? E nesse evangelho de hoje, nós estamos vendo isso. Os discípulos começam a ir de 2 em 2, agirem como se fossem os representantes do próprio Cristo na Terra. E ainda tem gente que reclama que o padre é um homem, né? Comum. Hoje, na minha humilde opinião, esse evangelho de hoje, nós temos que avaliar o que o padre representa para nós efetivamente. Se você é católico, eu não estou falando para o povo evangélico. O povo evangélico acha que padre, pastor e uma pessoa comum e Nossa Senhora são pessoas comuns, são pessoas quaisquer. Tem padres que acho que não sabem o que eles fazem, não é possível, né? Ou no meio do trajeto aconteceu alguma pira louca. Desculpa falar do jeito que eu estou falando. Mas tem padre que acha que não se vê como persona em Cristo. Porque não é só no altar que ele está lá que transforma o pão e o vinho ordinário em corpo e sangue de Cristo. O padre tem que ser respeitado, mas ele também tem que se dar o respeito. Desculpa ter falado desse jeito de baixo calão, pira louca, mas... Desculpa, tem padre que abraça uma ideologia qualquer da vida e acha que é um homem qualquer. Não é. Então, nesses casos, a gente tem que rezar por essas vocações que estão se perdendo. Eu não estou criticando padres que, por exemplo, se matam, como foi o caso do padre Adriano Henrique, que, aliás, eu peço orações para a alma desse padre. E de todos os outros padres que estão padecendo de depressão e outras coisas. O que eu acho errado é o público falar, o povão em geral, como eu já ouvi dizer, por exemplo, na época que o padre Marcelo Rossi estava depressivo, onde já se viu um padre ficar depressivo. Não, veja bem, a depressão é uma doença. Existem momentos, pode ser que melhore, pode ser que não. Pode ser que dê um transtorno, ativou um gatilho, né? Aí o negócio vai para a vida inteira. Por outro lado, padres podem sofrer de muitas coisas. O padre não é super-homem. Ele precisa de apoio, seja dos paroquianos, seja da comunidade geral, seja da família dele, entendeu? E sem contar que ele já abandonou tudo, né? É um caminhar solitário. Se ele não tiver com uma comunidade, né? Então, quando eu falo comunidade de vida, de repente é um frei, um monge, ele tem lá os irmãos dele, lá os irmãos de comunidade, lá do mosteiro, da congregação. Mas se não, gente, adote um padre. Teve um rapaz aí que é um pregador, amigo eu esqueci o nome do amigo do amigo do pregador Anderson Reis, mas ele tem um amigo, tem um canal aqui no YouTube, Maria Rainha da Paz. Isso que ele era o dono de outro canal que foi bloqueado aí pelo YouTube, um negócio assim. Esse rapaz, ele, se não me engano, ele tem amizade com aquele padre Frei Jorge da Paz. E um dia o Frei Jorge ficou doente, bem doente. Ele teve a mesma doença do Papa Emérito Bento XVI, lá, aquele negócio que deixa as pernas, toda a pele meio vermelha. Mas é uma doença que dói, né? Aí saiu tudo, agora ele tá lá. Só que, puxa vida, diz que ele não tinha mais a comunidade dos drogaditos que ele cuidava. Já tem, acho que uns 80, 90 anos de idade. Tadinho. Não tem família também, né? Vai procurar sobrinho? Não tem. Você nunca parou pra pensar onde é que vão parar os padres velhos? Os padres de idade? Né? Tadinho.
Às vezes não tem nem família. Ah, pai e mãe já foi. Você acha que sobrinho cuida? Capaz, não cuida, né? Então é muito louvável. Se não me engano, o Frei Jorge da Paz tem uma conta lá também para você fazer doação, para ele poder pagar as continhas dele. Entendeu? Ele não tem paróquia também, porque ele já tá veinho, tá com uma certa idade, né? Aí não sei como é que funciona esses negócios na arquidiocese. Alguns padres têm família, né? Às vezes monta a casa por irmão, aí ajuda os sobrinhos. Eu sei de um caso aí. O padre é da diocese lá do interior do Paraná, mas tem a família aqui na região. Só que, poxa, agora com esse negócio de pandemia e com a idade que ele tem, não dá pra fazer missa, né? Mas ele às vezes era convidado ali na Canção Nova, porque tinha uma moça que conhecia ele e tal. Ele foi lá de Londrina, naquela região. Mas aí a moça disse que foi transferida e não chamaram mais ele. Tadinho do padre Joãozinho. Ah, eu falando aqui, né? Mas então, precisa fazer missa também, né? Manter a dignidade, né? Aí eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele tem família, graças a Deus, né? Por outro lado, gente, a gente precisa também estar atento a algumas situações, assim. O padre que se vire. Não é bem assim, né? Tem padres jovens, tudo se locomovem, tem pai e mãe ainda, tudo, tem irmão, tudo, né? Irmãos. Mas tem casos aí já de desespero mesmo, né? E, tadinho, vão viver da onde? Onde é que ficam? Padres de idade, onde vivem, onde moram, o que fazem, né? Parece aquelas perguntas besta lá do Globo Repórter, né? Tá, então eu tô citando um caso que eu fiquei um tempo fazendo doações, tô falando também, né, me vangloriando, mas fiquei comovida. Eu gosto muito do Frei Jorge da Paz. Eu tô sem ver, assim, o que tá acontecendo na vida dele. Alguns meses atrás eu vi que ele se recuperou da doença, saiu do hospital, tudo, mas é importante não deixar de fazer as doações. Ah, sim, outra coisa. Para finalizar, falar em padre, vá lá curtir o Padre Ronei, P. Ronei, Ronney. Ele tem fizeram um desenho bem bacaninha, assim, um avatarzinho pra ele bem bacana lá, ele de cangaceiro. Mas ele tá sendo alvo dentro do. Ele só tem um Instagram, pelo que eu entendi. Ele não tá conseguindo gravar as lives porque alguém bloqueou ou denunciaram pro Instagram. Ele tá com uns inimigos ferrenhos lá no Instagram. Então você que ama o Padre Ronei, conhece ou não conhece ainda, deveria conhecer. Gente boa, né? Lá do Nordeste. Vá lá fazer volume, porque ele tem um monte de herege na cola dele. Ele tá brabo, gente. Ele tá careca. Por quê? Porque ele acabou de sair da quimioterapia. Tá curado, mas tá fazendo ainda o tratamento, tá? E ele tá pedindo doações para o Santuário de Chorozinho. Gente, o Santuário de Chorozinho tá caído aos pedaços, tá? Então, se você puder, dá uma ajudinha lá para ele. Não é para ele, pro Santuário de Chorozinho. Quem tá pedindo para o tratamento é o padre Marlon Múcio. Então, se você quiser comprar os livros da Missão Cid Santos, lá do padre Marlon Múcio, faz favor também, porque o tratamento dele é caríssimo. Agora tá tudo entubado, né, em casa. Tá em casa, graças a Deus. Mas além de rezar, ajuda ele também, tá? Então adote um padre por fora aí, sem que ninguém saiba. É bom, faz bem, tá? Certo? Ó, ótima semana a todos. Vão na missa, quem puder. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Eu não tô com péssimo humor, tá? Julho é assim, final de ano, começo de ano, meu humor altera também. Julho é porque tem uma situação particular. Depois da metade do mês, melhoro. Agora, no momento, eu tô em estresse. É trauma mesmo. É que todo julho era uma desgraceira na minha vida. Então, esse ano não tá sendo, mas é que, sabe, memória automática de trauma. Eu entro em crise de ansiedade. Então, se eu tô de mau humor e tal, e às vezes não tô gravando direito, vocês vão me perdoar. Desculpa aí, mas é que eu tenho que me entender, né? Eu pareço aqueles cachorros correndo atrás do próprio rabo. Eu entro nessas crises loucas. Então, me desculpa aí, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não fico bem nesse período do começo, as primeiras semanas de julho. Eu entro em crise mesmo. Tá? Então, se vocês estão reparando que a voz tá esquisita, que eu não tô muito bem, eu não tô bem mesmo. Tá? Eu tenho que admitir. Certo? E rezem para algumas situações que vocês estão achando estranha. É bom rezar, viu? Todo mundo só quer captar recursos financeiros, mas esquece que precisa captar recursos espirituais, né? Muitas orações, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na